Olá para todos, eu sou Rodrigo Rueda, jornalista. Estou aqui para apresentar mais uma entrevista da programação montada especialmente pelo Sistema Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas para o Congresso Brasileiro de Nutrição, o CONBRAN. Como vocês sabem, a pandemia do novo coronavírus adiou o CONBRAN, que seria realizado em agosto de 2020, em Belém, no Pará, para agora, de 19 a 21 de janeiro, num formato 100% online. Nessa entrevista, nós trataremos sobre o tema Formação, Ética e Tecnologia Digital, com a nutricionista Yara Baxter. Yara Carnevale Baxter. Ela é nutricionista formada pela USP, trilhou a saúde em setores públicos, acadêmico, privado, terceiro setor, começando na área clínica pelo HC, da Faculdade de Medicina da USP, e consultório privado. Acadêmica pelo mestrado em Ciências dos Alimentos, Ciências Farmacêuticas, e doutorado pela Faculdade de Medicina, ambos da USP, com publicações nacionais e internacionais. Como executiva, ela iniciou na Novartis Nutrition, diretora de nutrição hospitalar, depois diretora da oncologia e diretora corporativa. E hoje atua no terceiro setor, na gestão em saúde urbana, numa iniciativa global em parceria com a com a Secretaria de Saúde de São Paulo. Certo, Yara? Perfeito. Eu agradeço muito. Agradeço ao convite pelo CONBRAN, ao Conselho Federal de Nutricionistas e ao CRN3, que eu faço parte dessa gestão e sou muito agradecida de estar aqui representando a todos. Então, seja muito bem-vinda à nossa programação especial para o CONBRAN. Yara, falando sobre essa questão de formação, eu gostaria de começar com uma pergunta para a senhora. Quando a gente fala em formação, qual é o aspecto que deve servir para reflexão? Como o nosso tema, Rodrigo, é focado na parte da tecnologia, então seria interessante nós focarmos a formação nesse aspecto da tecnologia, do ambiente digital, do ambiente virtual. Então, nós todos sabemos que nós estamos já há alguns anos nos confrontando com um avanço tecnológico muito expressivo e cabe, então, a nós nutricionistas incluirmos ou garantirmos que os profissionais, na sua formação, eles tenham informações suficientes para eles terem uma abordagem crítica numa avaliação ou num ambiente virtual ou numa proposta de um ambiente virtual, tendo sempre em mente o nosso código de ética e o que nós podemos e o que nós não poderíamos estar desenvolvendo neste ambiente virtual. Entendendo que o ambiente virtual, ele é uma ferramenta, na verdade, né? Ele é uma ferramenta que, se bem usada, ela pode gerar uma aproximação com a comunidade, com o paciente, com as pessoas de uma maneira geral, e dependendo, ela pode gerar um distanciamento. Então, por isso que quando nós temos essa confluência do que seria a nossa formação, a nossa abordagem ética e a tecnologia, nós teríamos que refletir sobre este tema, e por isso percebo o Conselho Federal e os seus conselhos regionais discutindo isso com bastante entusiasmo, para que nós possamos entrar nesse ambiente com muita tranquilidade, sem ferir os preceitos da ciência da nutrição. A senhora citou a questão da utilizar de forma ética. Como é que a ética profissional está inserida dentro desse contexto da formação? Na verdade, é uma coisa muito casada, né? A gente vem discutindo muito isso, o quanto que verdadeiramente os profissionais estão saindo das suas graduações em nutrição com essa boa abordagem ética e formação, né? Porque eles vêm juntos.
E no caso específico da tecnologia, nós estamos vivenciando um movimento muito grande, capitaneado pelo Ministério, pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, e vários outros setores, envolvendo aí conselhos regionais da área da saúde de diferentes frentes. Como lidarmos com este ambiente, preservando a ética e a cidadania sob o olhar de nós, profissionais de saúde, representando uma categoria, e sob o olhar do paciente ou da comunidade, ou muitas vezes somos nós mesmos do outro lado, né? Então, aqui entra nesse ambiente, como é que nós vamos fazer com ética uma teleconsulta, por exemplo. Eu vou coletar os dados que são os dados absolutos que eu tenho que considerar, ou eu também aproveitei e estou coletando mais dados que são, na verdade, desnecessários para o propósito da consulta. E todas essas reflexões, elas hoje vêm sendo conduzidas pela lei geral no direcionamento, na coleta dos dados, no armazenamento dos dados, e de tal forma que a gente já pode perceber que mesmo em outros setores que não os da saúde, hoje nós já somos obrigados a sempre concordar, se nós estamos cientes que ali eles têm os dados nossos que eles vão usar, eu concordo. E isso, no ambiente da saúde, mais importante ainda, porque ali tem perguntas muito sérias sobre gênero, sobre alguns comportamentos da pessoa, e que faz sentido para uma pergunta na área da saúde, mas que isso colocado num ambiente público pode não ser tão favorável para a pessoa. Então, aqui nós temos que entender bem o ambiente que nós estamos trabalhando. E a vulnerabilidade no armazenamento ou na disponibilização desses dados, que deve ser verdadeiramente protegida. E eu acho que todos nós hoje, o Conselho Federal de Nutricionistas fez já de uma forma muito vanguardista, já cadastrou as pessoas que gostariam ou que estão trabalhando no ambiente da pandemia, nesse ambiente virtual, fazendo teleconsultas, para não se afastar do doente ou da pessoa ainda não doente, mas sempre com esse rigor. Tem lá o cadastro, tem perguntas importantes, que só de responder as perguntas já faz com que o profissional reflita qual é a arena que ele está entrando. Eu gostei muito da entrada ou da forma com que o CFN entrou nesse cenário, porque eu julgo que ele foi muito educacional, já na maneira como nós teríamos que responder no preenchimento do cadastro. A senhora se refere à plataforma e-nutricionista? Isso. Perfeito. Isso. É a plataforma e-nutricionista. E eu julgo que é um momento educacional para todos, né, Rodrigo? Nós estamos falando aqui de formação e ética, mas num ambiente novo para todo mundo. Então, ele é ainda em revisão, ainda em discussão, mas já foi um grande avanço. Perfeito. E a necessidade de repensar a forma de promoção da saúde nesse ambiente virtual, ela também passa pela formação profissional? Sim. Esse repensar, eu acho que ele nos leva a olhar para esse cenário virtual como cidadão, como profissional e na condição do doente. Então, na verdade, essa revisita, ela teria que, em todos os momentos, ser consideradas tanto na educação do cidadão, a formação do cidadão para ele fazer uso dessa tecnologia adequadamente, como nós, profissionais, entendermos que ali o mais importante não é a ferramenta, o mais importante segue sendo a pessoa a qual nós estamos trabalhando com ela. Então, isso me remete, Rodrigo, porque eu sou da velha guarda, eu fico até feliz de estar falando de uma coisa tão futurista,
e eu sendo da época que antecede o computador. Então, eu me recordo perfeitamente o debate que nós tivemos na ocasião, com a chegada do computador, que os primeiros programas eram os programas que faziam os cálculos de dieta. E nós, nutricionistas, éramos orgulhosos que os cálculos de dieta éramos nós que fazíamos. E regra de 3, e consulta tabela, e trabalha com MECs de sódio. Às vezes até sem calculadora, né? Vai na cabeça. A cabeça, a gente tinha decor, de tanto que a gente fazia. No fim, nós percebemos que acrescentou demais os programas de cálculos de dietas, entendemos que tinham também modismos, que também tinham programas que eram mais programas para vender do que verdadeiramente usando tabelas nossas, nacionais, nos obrigou a fazer muitos ajustes, mas foi um momento de muito aprendizado, foi um momento também que alavancou muito a profissão do nutricionista, porque nós conseguimos perceber que nós perdíamos muito tempo fazendo cálculos de dietas, e aí nós tínhamos menos tempo para falar com o doente, para fazer outras atividades que eram mais estratégicas para as mudanças comportamentais, para nós estarmos fazendo uma condição de engajamento do paciente, da comunidade, assim por diante. Então, ali foram reflexões, grandes debates com crescimento. E agora eu quero crer, Rodrigo, que nós estamos passando pelo mesmo processo de transformação positivo, que seriam debates que fazem sentido, ter pessoas a favor e do contra é muito positivo, porque nos alerta para coisas que às vezes o lado sofisticado, inerente à tecnologia, pode nos cegar para algumas coisas e que nós temos que estar sempre atentos, né? Nós não estamos vendendo programas, né? Nós estamos vendendo saúde. Sim. Nós falamos de saúde. Então a gente não pode misturar, fazer o programa ser mais legal do que mudar o comportamento de saúde do paciente, da comunidade, das pessoas que nós estamos interagindo. Então isso é um ponto que na formação e na ética, isso deve ser destacado. O paciente segue sendo o mais importante, por mais legal que a ferramenta seja. Porque muitas vezes a gente percebe as pessoas tão entusiasmadas com a sofisticação tecnológica que esquece de olhar para os olhos do paciente e ver que ele está precisando de uma ajuda ali importante. E, então, seguimos olhando para o paciente e tomara essa tecnologia nos permitir trazermos mais transformações positivas no estilo de vida dos pacientes. Eu acho que isso é o nosso maior propósito, né? Yara, já aproveitando esse gancho que você falou com relação a pacientes, como as transformações tecnológicas elas podem ser utilizadas pelos nutricionistas para beneficiar seus pacientes? Então, aqui, Rodrigo, tem algumas vertentes, né? Eu acho que eu vou começar com uma que tem sido algumas discussões que nós estamos fazendo com a Secretaria de Saúde de São Paulo no desenvolvimento de uma gestão em saúde focada em doença crônica não transmissível. E nesse caso específico, a pergunta seria: de que forma nós poderíamos verdadeiramente trabalhar num formato de prevenção e promoção de saúde, minimizando as situações onde a pessoa já vem procurar o serviço com uma situação clínica desfavorável instalada. Então, vou usar um nome fictício da Dona Maria. Então, a Dona Maria, lá com seus 40 anos, já começou aquela idade onde as comorbidades começam a surgir, e ela vai buscar ajuda, porque ela já é diabética, já tem uma certa obesidade, já é hipertensa. Não, então, é óbvio, você olha e a pessoa está precisando de ajuda. Agora, a pergunta futurista é: será que, quando a Dona Maria era Mariazinha,
na escola, nós já poderíamos ter conversado e educado sob um olhar de saúde a Mariazinha, para que nós preveníssemos que a Mariazinha se tornasse uma pessoa diabética, obesa e hipertensa nos seus 40 anos. Se não todas as Marias e Mariazinhas, um percentual importante delas. Então, nós sabemos que existe, por exemplo, o programa de saúde na escola. Ele é muito bem trabalhado, mas será que se nós colocássemos ali alguma coisa de tecnologia, onde essa garotada adora, circula, nada de braçadas nessa tecnologia, e nesse modelo divertido, com uma competição produtiva, legal, dentro das aulas, como se fosse do currículo normal, as pessoas já fossem ali criando esse ambiente de saúde, de tal forma que nós, ao invés de trabalharmos num ambiente que gera doença, nós trabalharíamos num ambiente que gerasse saúde. E aí nós ainda assim teríamos os diabéticos, hipertensos, obesos, mas eles seriam menos de quantidade, de frequência do que nós temos hoje. Então aqui já seria, de antemão, um trabalho onde nós começaríamos muito antes e nós imaginaríamos, teoricamente, que nós geraríamos menos Donas Marias hipertensas, diabéticas e obesas. E neste ambiente de saúde, na verdade, tem todas as conexões montadas hoje, tanto de ferramentas como de programas, de tudo. Só precisaria alinhavar isso dentro de uma pergunta estratégica e trabalharmos isso nos aproximando do usuário, nos aproximando das pessoas, sempre, todo dia, com uma pitada de informações em saúde que fizesse ela repensar no seu dia. Isso é um exemplo. No caso aí, a gente acabou voltando a falar de formação, né? Porque Vamos a falar de formação. O exemplo que você deu é a questão de você pegar desde pequeno ali, ensinar e aí levar isso para o resto da vida. Né? Pensa que isso conversa com os nutricionistas que trabalham no ambiente escolar, conversa com os nutricionistas que organizam o cardápio de escolas públicas e privadas. Então, assim, é uma comunhão de coisas, só que centradas num ambiente de tecnologia onde a pessoa vivencia aquilo nas suas 24 horas do dia. Da mesma maneira que depois a gente pode pegar a Dona Maria, que já está diabética, que já está hipertensa e que já está obesa, e aqui poderíamos trabalhar muito fortemente com tecnologia, porque nós poderíamos orientar através da teleconsulta ou não, porque eu sempre penso no ambiente híbrido, viu, Rodrigo? Eu acho que não é só tecnologia, na verdade a tecnologia sendo mais uma ferramenta para garantir frequência e sequência na vida do usuário, paciente ou não. Então, ali usuário, eu uso esse termo por causa do Sistema Único de Saúde, mas pode ser qualquer outro, a comunidade, vamos dizer assim. Então, aqui nós estaríamos pensando que uma vez vamos supor, indo numa unidade básica de saúde. Foi lá, foi atendida, muito bem atendida, entendeu as dinâmicas, saiu com uma orientação. Ela chega em casa, já recebe no seu smartphone. Dona Maria, muito obrigada por ter vindo aqui na nossa unidade básica de saúde. Nós estamos aqui para acolhê-la da melhor forma possível. Nós queríamos muito que a senhora seguisse e levasse a sério aquele pacto que nós fizemos, que a senhora ia fazer a caminhada todo dia, que a senhora vai beber líquidos adequadamente, que a senhora... Tá, tudo lá. Que já reforcei o que eu falei lá na unidade básica. E é até uma questão de acolhimento, né? Acolhimento. A pessoa se sentir acolhida, envolvida naquele processo. Eu adoraria chegar em casa, pegar um smartphone e o doutor Rodrigo me atendeu, e o doutor Rodrigo está aqui me mandando uma mensagem, que na verdade é um chatbot, nem é o doutor Rodrigo que manda. Sim. É uma coisa automática que entraria para mim. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, não acontece se não tiver tecnologia. Eu não vou ter tempo de ligar para todos os pacientes todos os dias.
Ainda mais estou pensando em escala, né? Não estou pensando em quem atende 5 pacientes, 10 pacientes, isso dá para fazer. Estou pensando em escala, serviço grande. Sim. Aí você no dia seguinte acorda e me vê de novo na tua tela do computador, do seu celular e fala assim: bom dia, Yara, olha só, o Rodrigo aqui de novo. Lembra que a senhora combinou que a senhora ia dar uma caminhadinha hoje a pé para pegar o ônibus? Vá a pé, hein, dona Maria? E aí ela começa a me ter por perto, mas que na verdade é um chatbot, ou na verdade é um ambiente virtual que está rolando ali, mas eu vou fazendo perguntas e a dona Maria vai me respondendo. Caminhou, comeu, tem dúvidas. Sendo que se eu perceber ali, né, você coloca na programação, que daí é que entra a inteligência artificial. Sim. Se nas respostas dela começa a perceber que tem falhas, já entra, opa, vermelhinho, chame a dona Maria para uma consulta. Então, eu não estou abandonando a dona Maria, eu estou atenta, mas eu tenho esse artifício que me aproxima dela, sem que eu tenha que, o tempo inteiro, estar lembrando dela. Aí vem lá no meu computador, um vermelho. Presta atenção que o score da dona Maria, no dia a dia dela, não está bom. Ou ela não está conseguindo responder direito. Aí eu entro. Posso entrar numa teleconsulta, se for no ambiente intermediário, a consulta que ela teria física, presencial, ou, dependendo se ela já for uma pessoa num borderline de risco, eu posso chamá-la. Então, aí essa orquestração, percebe que não é a teleconsulta, é um todo. Eu teria que ter uma agenda que permitisse que ela entrasse, se ela precisar. Por outro lado, se ela estiver indo toda certinha, controlada, adequou a dieta, a adesão elevada, engajada, eu posso espaçar mais a consulta e colocar uma pessoa mais prioritária no meio da consulta. Então, eu começo a fazer um agendamento por prioridades, sem ferir em nada o resultado clínico do doente. Então, tem uma forma de orquestração nesse ambiente digital que pode tornar a nossa abordagem muito mais correta, muito mais próxima, e que o paciente ele reclamaria menos de ter que voltar daqui a 3 meses, 6 meses. Na verdade, muitos não precisam mesmo voltar antes disso. Depende de como eles estiverem seguindo tudo. E muitas vezes eles são os que lotam uma agenda num ambiente de muita demanda, sendo que os que precisam não conseguem entrar na agenda. Então, a gente consegue, inclusive, a partir de uma boa orquestração do ambiente digital, fazer com que as agendas sejam mais ajustadas às necessidades de cada um dos doentes. Yara, tem uma questão dessa tecnologia digital, que é a questão da gamificação. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como é que isso pode ser utilizado como uma ferramenta de promoção da saúde. Posso seguir com a nossa personagem do dia, que é a Dona Maria? Dona Maria. Dona Maria, então, foi para casa, já recebeu lá as informações e tudo mais, está fazendo tudo direitinho, daí eu falo, Dona Maria, a senhora não sabe, mas no meio de 100 pacientes que estão fazendo essas mesmas condições, esse mesmo acompanhamento, a senhora está entre as 10 melhores. Então, eu convido a senhora a fazer parte dessa rede social, que nesse momento nós temos 100 pacientes que já estão aqui nesse andamento das coisas, para vocês irem trocando facilidades, dificuldades, informações. Então, esta interação, que lembra um pouco uma interação de jogo, que joga a pessoa, coloca a pessoa dentro de uma comunidade, é um passo da gamificação. Uma vez ela entrando nessa comunidade, começa a ter os desafios, uns ícones bonitinhos, uns joguinhos interativos para que ela participe, só vai sedimentando as informações que ela já teve como parte desse processo educacional de engajamento, a mudança de estilo de vida e de hábitos alimentares, de tal forma que não só ela se sinta conectada, como ela se sinta engajada no processo. Então, a gamificação tem se mostrado uma forma lúdica,
muito engajadora. Agora, entenda que tudo depende da faixa etária. Sim. Então, nós estamos assim, se nós pegarmos esse bloco e começarmos a trabalhar lá da escola, a gamificação é o dia a dia deles. Então, ali já ficou fácil. Joguinho virtual com alimentos, tá fácil. Essa pessoa vai indo, se torna um adulto saudável, se der tudo certo, ou ele pode ter uma genética braba e ter as suas doenças crônicas. Bom, ali ele já entra dentro dessa comunidade, ele não se sente sozinho, assim como a gente sabe que tem as associações de pacientes que em várias situações já ajudam muito. Aqui também seria uma comunidade que desde coisas lúdicas, informações corretas e esse ambiente de se sentir ganhando alguma coisa, um reconhecimento, poste as suas fotos, poste os seus alimentos. E tem também alguns aplicativos interessantes que são de fotos de alimentos para podermos acompanhar o que a pessoa vem comendo, ela fotografando o seu prato, as suas refeições e mandando pela internet, pelo WhatsApp, pelo que for, por esse aplicativo, de tal forma que é possível já entrar direto num cálculo de dietas. Então, isso já foi desenvolvido, é muito bem trabalhado isso, não está em larga escala, mas isso já existe. E neste estudo, eles fizeram depois uma proposta de gamificação, porque aí o prato mais colorido, o prato mais bem formado, o prato mais adequado. Então, também tem uma coisa que meio que vai levando a pessoa a sentar na mesa para comer, a ter o prazer de montar um prato bonito, mesmo que seja com coisas simples, porque montar prato bonito não precisa ser sofisticado. Pode ser colorido só, mas bem montadinho. Por isso, numa mesa, sentar para comer. Então, tudo isso, num processo de gamificação, a pessoa faz sem nem perceber que ela está fazendo. Não é que ela pensaria assim, nossa, eu tenho que fazer porque o doutor Rodrigo mandou. Eu não tenho que fazer porque o doutor Rodrigo mandou. Eu vou fazer porque é legal, porque eu faço parte de uma comunidade que me estimulou a fazer isso. Então, é diferente, né? Entendi. Você levantou a questão dos aplicativos, né? Existem diversos aplicativos que promovem perda de peso, né, na internet. Mas quais são os riscos que as pessoas devem levar em consideração ao usar esses aplicativos de perda de peso? Porque inicialmente a pessoa pode obter algum êxito, né, pode conseguir perder algum peso ali, mas esse aplicativo acaba que não promove realmente a transformação nos hábitos alimentares. É por aí o pensamento? Você está certíssimo, Rodrigo. Inclusive, assim, tem muitas ferramentas disponíveis, né? Muitos aplicativos disponíveis, mas não necessariamente eles foram concebidos com uma equipe multidisciplinar da área da saúde, trabalhando juntos na concepção desses aplicativos. Então, ali, eles muitas vezes pecam, porque ele faz uma promoção de um ganho, todo mundo quer uma coisa mágica que emagreça, né? E passa uma impressão que o aplicativo vai te ajudar a emagrecer. E, na verdade, esses aplicativos, eles pecam, porque o aplicativo se torna mais importante do que o usuário do aplicativo. Então, há necessidade na criação desses aplicativos, em primeiro lugar, nós nunca esquecermos que quem vai usar o aplicativo é mais importante do que o aplicativo, que é a pessoa, o paciente, o usuário. Se colocar no lugar dessa pessoa é uma das formas de criar uma ferramenta que funcione. Porque a maior parte das vezes, isso é concebido também nesse formato para ser uma coisa legal, para você baixar o aplicativo, comprar o aplicativo e etc. Mas quando ele é registrado, ele não é registrado como um medicamento, como uma formulação específica que tem que trazer algum resultado. Ele é registrado
nesse ambiente da tecnologia, como uma tecnologia. Ele deveria ser registrado dizendo o seguinte: isso foi aplicado numa população de tantos milhões de pessoas, sei lá quantas pessoas, e o resultado foi efetivo em tantos por cento teve uma mudança comportamental importante. A partir do momento que houver uma exigência regulatória para que esses aplicativos mudem o estilo de vida da pessoa, o hábito alimentar, e que tragam um desfecho clínico esperado, talvez nós tenhamos mais êxitos nas sugestões desses aplicativos. Porque aí nós estaríamos focando o quanto de verdade esses aplicativos funcionam para os não convertidos. O que eu quero dizer com isso? Porque, por exemplo, se eu já sou uma pessoa que caminho, que como direito, que tomo líquido direito e quero usar um desses aplicativos até para eu confirmar que eu faço tudo direitinho, eu estou dentro, mas eu não sou a que preciso. Eu vou confirmar, vai ser legal. Agora, eu teria que montar alguma coisa que fizesse aqueles que não aderirem. Aqueles que têm muita dificuldade de mudar o estilo de vida, que mudem. Aí como é que a gente faz esta virada de chave para as pessoas que de verdade precisariam ter esta virada de chave? Então aqui é quando a gente diz o seguinte: é muito legal essa tecnologia toda, mas ela não é para ser legal. Ela tem que, na área da saúde, ela tem que mudar alguma coisa. Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Que seja muito legal. Aproveitando a questão... legal, mas tem que mudar. Desculpa. Perdão. Aproveitando a questão que a senhora falou de se colocar no lugar do paciente, né? Nessa tecnologia digital, a gente tem um termo chamado de experiência do usuário, né? No caso, a senhora se refere ao paciente, então a gente falaria aqui de uma experiência do paciente no uso dessas novas tecnologias. Qual que é a importância disso? Quem vai desenvolver algum aplicativo, alguma ferramenta, ele tem que entender a necessidade daquele usuário? Como é que seria isso voltado para a saúde? Olha, Rodrigo, esta pergunta é a pergunta do $1 milhão, né? Porque a pessoa que não está doente não consegue se colocar no lugar do doente. Ela não sente a dor, ela não sente a fome desesperadora, ela não tem a compulsão, ela não tem isso. Então, ela pensa como uma pessoa normal, monta uma coisa como uma pessoa normal, desculpa a palavra, como uma pessoa que está dentro do seu ambiente de equilíbrio de saúde, e, de repente, ela quer adotar isto, fazer que seria um cola-copia, para outras situações que não se encaixam. Então, nós teríamos que ter uma paciência na criação de aplicativos ou do uso da tecnologia, que nós verdadeiramente acompanhássemos a experiência do paciente, sentíssemos o que o paciente sente no formato de empatia, fazê-lo, inclusive, participar desse processo, e aí criar algo que se encaixe como uma luva na condição dele. Então, quando a gente fala, por exemplo, existem os métodos, que nem o método do Design Thinking, que é um dos mais utilizados no ambiente das startups, a experiência do usuário é o que permite gerar inovações disruptivas. Caso contrário, a gente tem melhorias, ou a gente tem uma coisa legal para oferecer, mas ela não muda. Se ela não muda, ela não acrescentou nada. Eu podia ficar sem ela. Nesse ambiente tecnológico, a gente tem uma palavra nova que surge, né? Inovação disruptiva. O que seria isso nesse contexto tecnológico? A inovação disruptiva ela é assim, como se falasse, fico feliz que você trouxe uma coisa muito legal, mas isso ela não quebra o que já existia. O que já existia segue sendo muito bom.
A disruptiva seria assim, eu não vivo mais sem esta inovação. Então, se for pensar num formato didático, que normalmente se fala de inovação disruptiva, seriam 3 etapas de melhorias. Uma, você tem uma coisa X e você dá uma boa melhorada, faz uma 15ª edição e ela vira um X bem melhorado, ficou bem legal. Aí, de repente, você consegue perceber, sob uma outra perspectiva, que dá para fazer uma coisa bem inovadora, assim, que ninguém tinha pensado ainda. Aí você faz uma coisa inovadora. Mas tem aquele que ele verdadeiramente se coloca na condição do que seria o centro do processo, o paciente, por exemplo, a comunidade numa questão de saúde, por exemplo. E uma vez você se posicionando ali, você olha os 360 graus na perspectiva daquele ser que é o objeto principal do estudo. E você fala, nossa, olha, que eu percebi uma coisa aqui, que é o que verdadeiramente se encaixa e que nunca ninguém tinha pensado nisso. Então, os exemplos são exemplos muito marcantes, por exemplo, o Airbnb. O Airbnb, ele foi concebido quando a pessoa andou como turista na rua e ele percebeu que ele poderia usar uma agência de viagem ou ele poderia ficar num lugar aonde nunca ninguém ficou. E ele poderia fazer isso alugando diretamente com a pessoa. E ele poderia, com isso, inclusive, ficar num lugar não tão turístico, mas ele vivenciaria muito mais a cultura da região. E, além disso ficar muito mais barato, ele poderia melhorar a parte da economia de regiões não turísticas, porque é o lugar onde normalmente não ficavam os turistas. Então, o Airbnb ele é revolucionário sob todas as perspectivas. E, além de tudo, é prático, te dá a sensação de autonomia, te empodera. Percebe a palavra do empoderamento? Que nós falamos de empoderamento do paciente, empoderamento do usuário, empoderamento da comunidade, empoderamento do turista. E hoje, você pode ficar nos hotéis, você pode fazer tudo o convencional, mas de verdade é muito mais legal você ter uma experiência diferente escolhendo alguma coisa inovadora via Airbnb. Então, isso é transformador. O Amazon é transformador. Ele empodera o comprador. Então, agora a gente já incorporou o Amazon, a gente já nem lembra mais o que era não ter o Amazon. Já tem réplicas de Amazon, cópias deles. Mas antes, não existia isso. E, de repente, você se sente empoderado, você busca, você compra o que você quer, você não tem atravessador, você não tem nada. Então, não por acaso, o Amazon virou um exemplo que a gente pensa muito nessas pequenas compras, mas ele é muito mais do que isso hoje. Ele não é mais só isso. Uma outra coisa inovadora é o iFood. Gostem ou não gostem, o iFood é inovador, porque você, ainda mais agora na pandemia, se mostrou assim o ápice do negócio. Mas é você se colocar, ele quebra o raciocínio do delivery. Isso também é legal, quando eu estava explicando melhorias. Então, melhorias é assim, você tem lá a tal da pizzaria, e ela tem um delivery, que legal, isso já ficou melhor, posso pedir em casa. O iFood é uma outra coisa. Eu posso pedir qualquer pizzaria, posso pedir qualquer comida do meu restaurante que eu amo, a qualquer hora. Então, esta abrangência, essa liberdade, fora tudo que o pequeno, o microempresário também pode participar do iFood, não precisa ser só grande. Então, essa democratização conta na inovação disruptiva. Então, aqui voltando para a área da saúde, se nós estamos verdadeiramente considerando democratização de informações, democratização das nossas escolhas, empoderamento do paciente, qual seria um formato híbrido que envolve
estarmos próximos presencialmente e nos fazermos próximos virtualmente, que verdadeiramente gerasse uma mudança comportamental às custas desse modelo disruptivo de abordagem. Então, aí nós teríamos que nos sentar na cadeira da pessoa que vive lá na comunidade, que usa a unidade básica de saúde, e pensar o que poderia fazer com que essa pessoa não tivesse que tomar um ônibus, tomar um metrô. Tem os agentes comunitários. Isso é legal. Será que eu não posso potencializar isso de alguma forma, que tem os agentes comunitários, tem a unidade básica de saúde, tem o chatbot, tem uma participação da pessoa empoderada nesse processo? Como que a gente pode fechar esse circuito, onde quando você vai olhar sobre todas as perspectivas dos atores do processo, todos ganham? Que é isso que acontece com a Airbnb, a Amazon, a iFood, todos vários outros exemplos. Esse até é o próximo ponto que eu gostaria que a senhora respondesse. Como é que essa inovação disruptiva, ela pode ser aplicada na gestão da saúde? De que forma? Ou de que formas, né? Então, a primeira coisa que nós temos que ter claro é qual é a jornada do paciente neste processo. Então, a gente pode começar com a jornada física que eu quero dizer assim, ele acorda de manhã, vai até o ponto de ônibus, toma o ônibus, chega na unidade básica de saúde ou no seu centro médico X. Ele pega uma senha, ele fica sentado. Então, ali você faz o virtual todinho, a jornada dele todinha. Aí você faz uma jornada técnica todinha. O que implica isso, tecnicamente falando, com o olhar do profissional da saúde? Qual é o desfecho clínico desse doente no final das contas? E depois inclui aí uma jornada virtual. E essa jornada virtual, ela teria que montar ela ser uma argamassa, onde amarrasse todo o processo de saúde ou de gestão da saúde deste usuário. Esse usuário pensa, pode ser na promoção de saúde de um estudante, na prevenção, no cuidado da Dona Maria, que nós falamos aqui. Então, é fechar esse circuito. Hoje já se tem ferramentas disponíveis, assim, com todas as tecnologias possíveis para fechar esse circuito. Seja para fazer uma educação em realidade aumentada, seja para nós usarmos monitores que podem medir as condições clínicas do doente em casa, seja para recebermos essas informações diretamente, seja na dúvida para conversar no modelo de telemedicina com um médico, com um nutricionista, um expert no assunto, para nos auxiliar no que a gente encontrou, devolutiva imediata para o doente, ele se sentir absolutamente amparado aonde quer que ele esteja. Então, esta amarração, as ferramentas, elas estão totalmente disponíveis. Hoje, tem vários conceitos, né, Rodrigo? A gente não vai passear por todos, mas, por exemplo, internet das coisas. Internet das coisas seria nós conseguirmos fazer conversar todas essas coisinhas que, de alguma maneira, estão ligadas na internet. Então, tem um fio condutor único, eu tenho um iPhone, um smartphone, que você pode conversar comigo, você é meu profissional de saúde que me atende, eu tenho essa conexão, eu posso trabalhar com essa internet desta coisa. Aí eu chego em casa, eu ligo a televisão, meu celular pode ser que converse com a televisão, que conversa com o meu computador, que conversa com a cafeteira. E aí, como que a gente faz essa internet das coisas conversarem? Aí pensa no ambiente hospitalar, que você tem a área que faz o exame clínico, você tem a área que faz o raio-x, você tem o paciente internado, você tem o protocolo. Todas essas coisas, elas teriam que convergir. Isso é uma coisa. Como nós sabemos que os sistemas são diferentes, eles convergem, mas eles não conversam. Aí entra um outro conceito que é de interoperabilidade. Só estou falando aqui didaticamente, porque tudo isso
está dentro desse pacote de tecnologia. Então, a interoperabilidade é como se nós criássemos um ambiente de nuvem onde todas essas internets de coisas, todas essas coisas, pudessem conversar numa linguagem que eles se entendam. Então, aqui entra na internet das coisas, na interoperabilidade, que é quando, vamos supor, eu sou atendido no hospital tal, que tem um sistema, as minhas informações estão todas lá, mas por algum motivo eu fui transferida para um outro hospital, que tem outro sistema. Então, o raciocínio da interoperabilidade permitiria que esses sistemas conversassem. É colocar todo mundo para falar a mesma língua, né? Colocar todo mundo para falar a mesma língua. Tá certo. Exatamente. E depois tem um outro patamar, que é quando tudo isso tem que ficar criptografado por conta de proteção dos dados. E aí é que entra o raciocínio do blockchain, que é quando garante que todas essas informações vão para um nível de nuvem, onde elas só são acessadas, se permitidas, pelo dono da informação. E aqui eu entro com outro conceito que pode, de repente, se encaixar numa outra questão. Que, de verdade, por mais que nós não sejamos donos dos nossos prontuários, o prontuário se chama prontuário do paciente. O prontuário é nosso, a informação é nossa. Então, nós hoje, como não nos empoderamos da nossa saúde, nós nem sequer imaginamos que nós poderíamos abraçar aquele prontuário e falar assim, este prontuário que o senhor guarda aqui, na sua clínica, no seu hospital, ele é meu, de direito, eu que deixo ele aqui. Então, esta coisa do prontuário ser meu, e nesse ambiente digital, é como se eu falasse assim, bom, se eu quero ter esses dados para mim, para eu circular de uma clínica para outra, de uma consulta para outra, por que eles não estão comigo? Como eu faço para ter todos os meus dados comigo? Eu vou andar com aquela sacola de raio-x, de avaliações nutricionais e de tudo, de um para o outro. Dá para pôr isso num chip, dá para pôr isso num código, dá para armazenar isso na nuvem, e isso é meu. Entendi. É algo que facilitaria bastante a vida, né? Do que ficar levando essas sacolas de raio-x, de exames para tudo que é lugar. Assim, nessa área de inovação tecnológica, muitos especialistas já estão considerando que a gente já está vivendo uma quarta revolução industrial, né? Como é que os nutricionistas eles podem se preparar para esse novo mundo? Na verdade, no Fórum Econômico Mundial, em 2017, é que eles lançaram esse conceito de que a tecnologia hoje, e muito fortemente na área da saúde, ela é a quarta revolução industrial. A tecnologia na saúde? Tecnologia em geral. Geral, não só para a saúde. Mas a área da saúde é uma área onde avançou muito. E o raciocínio da quarta revolução industrial me fascina, pessoalmente falando, porque eu penso assim, me contaram da primeira revolução industrial, acompanhamos a segunda, achamos o máximo a tecnologia da terceira, mas de repente a quarta significa o seguinte, que é quando nós estamos falando de robótica, que é quando nós estamos falando de, por exemplo, agora com o coronavírus, questão de, sei lá, semanas, eles já tinham aquele vírus decodificado. Lembra a primeira decodificação que teve de DNA? Demorou anos. E, de repente, em semanas. Então, assim, é uma verdadeira revolução. Quanto que nós vamos... Aí, de novo, Rodrigo, entra para a nossa formação e ética. Voltamos à formação. Quanto que nós estamos preparados para incorporar a quarta revolução industrial em favor da saúde, da comunidade, do paciente, da nossa saúde, que é o grande desafio. Porque as ferramentas
elas estão aí, a gente não pode mais negar as ferramentas. A gente pode fingir que a gente não quer usá-las de verdade, a gente pode brincar de usá-las. Brincar de usá-las é assim, eu faço, porque a gente já usa. Se você faz um cálculo de dietas usando a informática, você já está usando, já faz tempo. Se você mede, faz uma bioimpedância, etc., e manda os dados para um prontuário eletrônico no ambiente virtual, você já está usando. E assim por diante, várias coisas. Cozinhas com tecnologia, tá? Tem muita coisa. O que seria a quarta revolução industrial é nós amarrarmos todas essas coisas e entregarmos o pacote disruptivo que nós estávamos falando. Que verdadeiramente mudem os números. Aí eu posso até voltar um pouco. Que números que teriam que mudar? Bom, o mundo está doente. Doente no sentido que os Estados Unidos têm uma obesidade que beira a situação maligna da obesidade, com mortalidades desnecessárias. Temos as doenças crônicas, hipertensos, diabéticos descontrolados, quer dizer, não estão sob controle desnecessariamente, poderiam estar. E não existe nada que parece que vai ter uma mudança nisso daí. Porque todo mundo estuda muito, eu sempre gosto de dizer assim, o lugar que mais publica nutrição está nos Estados Unidos. E a grande malnutrição representada pela obesidade está nos Estados Unidos. Então, conhecimento não é sinônimo de comportamento. E aqui vale para a tecnologia. Com todas essas tecnologias em mãos, a gente está usando elas porque é legal, é muito legal usar, ou porque nós estamos verdadeiramente dispostos a colocar isso em prática num formato que mudem esses números. Mudem os números. Que você não tenha que repetir 1000 vezes a mesma coisa, mas que você faça isso num formato, e depois reforça de um jeito, e depois cria um pacto com o paciente de um outro jeito, que aquilo aumente em tantos por cento as chances de darem certo. E num período de 5 anos, a gente vira o número das mortes evitáveis, preveníveis, por maus comportamentos, por estilos de vidas inadequados, onde a alimentação é absolutamente conectada com este formato bom ou ruim de se comportar na vida. Então, eu penso que aqui é onde seria o pulo do gato, né? Onde nós conseguiríamos uma narrativa engajadora. Mas, por enquanto, a nossa narrativa ela é fraca, porque quando eu nos vejo falando o óbvio, na certeza que que o interlocutor, o outro lado, não vai fazer aquilo que você está falando, você pensa, bom, alguma coisa precisa ser feita. Então, quando se fala na quarta revolução industrial, em que é que poderíamos ter mais esta ferramenta, não tirando as anteriores, não tirando o presencial, não tirando a nossa fala, mais uma ferramenta que nos ajude a fazer esta virada de chave. Eu acho que a gente tem tecnologia, tem conhecimento, precisaria só tornar isso uma abordagem disruptiva, que ainda está por vir. Yara, a pandemia acabou forçando muita gente a utilizar a tecnologia, mesmo sem conhecimento, né? Acabou que foi apresentada nesse momento, não foi uma coisa meio de uma hora para outra, a gente se viu na necessidade de utilizar novas ferramentas, né? Você acha que isso é um caminho sem volta? Foi uma situação que a pandemia colocou, que a gente não vai ter como voltar atrás nisso? Eu acho, Rodrigo, eu acho que você concorda comigo. Porque todas essas coisas que nós estamos fazendo, elas já estavam aí, né? Ninguém criou um computador novo para a gente começar a fazer essas coisas agora, já estavam aí. Nada por acaso nessa vida, né? Então, essa pandemia de tudo de complexo e
o lado negro da força, que gerou resultados dramáticos de mortes e morbidades e sequelas, então estão registradas, mas todas as benesses e todas as oportunidades de se trabalhar numa outra forma também foi acelerada. É quase como se nós tivéssemos aqui feito um modelo startup, a gente foi acelerado. Nessa aceleração, se percebeu que coisas que davam a impressão que eram negativas, não se mostraram negativas. Coisas que nós não sabíamos usar, a gente percebeu que não era tão complexo assim. Coisas que nós não sabíamos legislar, a gente percebeu que também não era tão complexo assim legislar. A internet e blogs de nutrição e tudo mais já vem sendo motivos de muitas discussões pelo mau uso. Então, agora, de repente, isso nos obrigou a nos confrontar de alguma maneira e mostrar que dá para se usar fazendo um bom uso. E agora eu acho que cabe nós aproveitarmos este momento, esse entusiasmo, esse conforto maior que gerou, que nós tivemos que entrar na tecnologia forçosamente, e não pararmos aqui. Acho que a gente teria que acelerar aqui, com todas as reflexões, as boas discussões, o que a gente tem que evitar, o que seria um risco, como contornar este risco. Mas eu acho que aqui vai ser um salto que depois nos obrigaria a entrar num outro patamar de discussão. Quem sabe no próximo Combran, nós não vamos estar aqui conversando de novo, Rodrigo, já incorporando alguns aprendizados que não só vieram da pandemia, mas como vieram do pós-pandemia, onde nós tivemos que sedimentar aprendizagens, sedimentar narrativas diferentes do que as que nós fazíamos antes e legislar em cima disso de tal forma que nos permita trabalhar com conforto num ambiente virtual, de novo, né, num híbrido acrescentando virtual, e com mais facilidade eu vejo que nós vamos conseguir cercear o que de ruim na área da nutrição é feito nesse ambiente virtual também, com informações distorcidas, com informações que nós tínhamos antes menos acesso, no sentido de nós não estávamos lá trabalhando, nós estávamos olhando lá e falando, isso aqui não está certo, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Agora nós estamos lá, trabalhando direito. Então, é quase como se falasse, tem como trabalhar direito, eu sei trabalhar direito nesse sistema, vocês que estão brincando aqui vão ter que começar a repensar essas suas brincadeiras. Então, eu acho que até no sentido de trabalhar melhor no ambiente virtual, é uma oportunidade para todos nós, estabelecermos o que seria uma referência de trabalho no ambiente virtual e, com isso, nos distanciarmos do mau uso da rede social, do ambiente virtual, numa área onde a gente sabe que nutrição, todo mundo sai falando, todo mundo sabe falar alguma coisa sobre nutrição, e nós nos diferenciaríamos. Eu acho até que eu termino aqui, eu acho que deu certinho o nosso horário, né, Rodrigo? Eu vou me referir a um professor do Hospital das Clínicas, que ele, por muito tempo, ele negava entrevistas, essas coisas, pessoa estudiosíssima, era um professor titular. E, de repente, ele mudou, ele começou até a se voluntariar. Ele falou o seguinte, eu vejo tanta gente falando tanta bobagem em saúde, e que depois, no meu consultório, ou mesmo aqui na Faculdade de Medicina, eu tenho que consertar uma informação errada, que às vezes toma proporções tão grandes e a gente não consegue corrigir, que então eu me coloco à disposição hoje para falar, para começar a passar informações corretas. Porque a partir do momento que
eu sou, ele, no caso dele, né? Eu sou aquela pessoa que quando não sei, eu falo, eu não sei, eu vou ver. Não me sinto confortável com essa pergunta, eu vou ver. Mas assim, quem sabe muito consegue com muita tranquilidade falar que não sabe, que ele sabe muito. Sendo que aquele outro que é um aventureiro no setor, mas que causa um dano danado, ele vai sair respondendo coisas, sem nem ir atrás da verdadeira resposta, da resposta correta. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós que trabalhamos de uma forma correta e queremos preservar a ética, queremos preservar o nome da categoria, queremos trabalhar direito, nós temos que entrar nesse ambiente virtual e fazer direito. Usar o que é possível usar, trabalhar, educar, nos educar, aprender e fazer direito. Aí nós vamos começar a eliminar os aventureiros e tomarmos conta do ambiente virtual trabalhando direito. Essa seria a minha mensagem. Yara, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, foi uma excelente conversa, acho que muito enriquecedora para os nutricionistas de todo o Brasil. Agradeço sua participação. No site www.combran.com.br você encontra mais informações sobre a programação do CFN no evento. Eu fico por aqui, até a próxima.